0, bem ofensivo, movimentado, sem gols. O Davi Luiz desperdiçou um pênalti. O Everson, goleiro do Galo, estava inspirado, mas no final das contas, lá no Maracanã, nem lá nem cá. 0-0 para Mengão e Galo. E a massa, hein, Loirão? Um olhar de quem queria estar dentro de campo. Afastado pela diretoria, Gabigol acompanhou, da beira do gramado, o aquecimento dos companheiros, com a camisa 10 nas costas, número que foi tirado dele nesta temporada. Atos de indisciplina, como reclamações ao ser substituído e até desrespeito ao agora treinador Felipe Luiz, foram os motivos dados para o afastamento. O pessoal zoou aqui, ó, que o Gabigol falou que é de norte. Me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz. Com contrato somente até o fim do ano, Gabigol já disse que não fica em 2025. Mas ele ainda deve defender o Flamengo nesses 5 jogos finais da temporada e ter uma despedida à altura de um dos maiores ídolos da história do clube. 3 dias depois da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo reencontrou o Atlético Mineiro e a torcida rubro-negra fez questão de exibir a taça na entrada dos times. E assim como nas finais, o Fla foi melhor no primeiro tempo. Empilhou chances. Matheus Gonçalves chutou, Lianco desviou e Michael testou por cima. Everson salvou o Galo 2 vezes nesse lance. Fez essa defesaça na finalização de Matheus Gonçalves. Lianco perdeu para o Wesley, que invadiu a área e foi derrubado pelo próprio zagueiro. Pênalti. Davi Luiz foi para a cobrança e Everson pegou. Alcaraz ainda desperdiçou o rebote. E eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Dos camarotes, Gabigol levou as mãos à cabeça. Escanteio na área e Fabrício Bruno ganhou no alto. Everson fez a ponte. Em cruzamento de Alexandro, Michael foi quem tentou e o goleiro atleticano se esticou todo para manter o placar zerado. O Galo sequer chutou a gol na primeira metade do jogo. O segundo tempo começou da mesma forma. Matheus Gonçalves se livrou da marcação e acertou a trave. Michael voltou a parar em Everson. A primeira boa chegada do Atlético na partida só foi acontecer aos 26 minutos. Paulinho cruzou e Fausto Vera cabeceou. Rossi defendeu. Na reta final, os mineiros cresceram. Paulinho recebeu dentro da área e finalizou por cima. Em outra oportunidade, o atacante mandou para fora e Gustavo Scarpa, de longe, fez Rossi trabalhar. Nos acréscimos, Daverson foi substituído e, como de costume, provocou a torcida rubro-negra, mostrando a tatuagem da Taça Libertadores. O que aconteceu em Montevidéu, fez o gol do título e ficou uma marca histórica na minha vida, na minha carreira. E eu não sei o porquê desse xingamento deles comigo, né? Da forma que eles me tratam quando eu venho aqui. Simplesmente eu mostrei a taça, agradeci eles por essa taça. Eles falam que eu sou um jogador ruim, que eu sou um cara péssimo, mas sou muito grato a eles por eles me darem uma taça da Libertadores e eu ter feito gol em cima deles. Né? Como pode um jogador ruim, como eles dizem, né? Fazer um gol de Libertadores em cima do Flamengo e ser campeão. Apesar das chances, a noite foi mesmo de placar zerado no Maracanã. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto, e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário, fizemos muitas chances de gol para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou. Teníamos que superar el dolor de la derrota de la final, que no es algo tan fácil para un deportista. Por suerte el primer tiempo, la suerte hoy estuvo de nuestro lado y no encajamos goles. Eso nos permitió que el segundo tiempo podamos
controlar algo mejor y atacar mucho mejor de lo que hicimos el primer tiempo. Eso es un poco el resumen del jogo. Nossa, gente, vai chegando o almoço, a gente vai tendo fome, né? Que coisa louca. Agora, fome de bola tá o Flamengo nesse momento. O Galo se aproveitou na segunda etapa, que o Mengão, claro, o primeiro tempo foi intenso, muito qualificado, ofensivo, 14 chances pro Flamengo, só 2 pro Galo. Nossa. O pênalti desperdiçado pelo Davi Luiz, defendido pelo Everson, que aliás poderia ter definido o jogo, que acabou 0-0. E o Flamengo fez mais uma vez um jogo diferenciado, é o que eu pelo menos vi. Agora o Galo, quando substitui, coloca o Paulinho e o Flamengo tem que colocar meninos da base, aí desequilibra um pouco e o Galo teve mais chances ali no final. Agora, foi uma partida que mesmo sem gols, realmente valeu a pena acompanhar. Valeu a pena e o Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo, ele falava do formato que ele gostaria que o time jogasse, que é esse formato mais intenso, ocupando o campo do adversário. Em alguns jogos eu não consegui enxergar isso no Flamengo, o de ontem eu já consegui enxergar isso no Flamengo. A ideia do Felipe Luiz se refletindo dentro do campo com a atuação com as atuações, né, de vários jogadores do Flamengo, que foi muita intensidade. O primeiro tempo, principalmente, o Flamengo passou por cima. O Everson acabou sendo o grande destaque para o partido do Galo. O segundo tempo, por causa das alterações e também por causa do cansaço dos jogadores do Flamengo, o Galo começou a equilibrar um pouquinho mais. Mas foi um amasso do Flamengo. Agora, claro que, além do jogo, o assunto foi um só, Gabigol. Ele que primeiro tinha prometido que estaria na arquibancada, aí teve uma composição entre os representantes do Gabigol e a diretoria do Flamengo, ele foi pro camarote, mas aí colocou a camisa 10, que ele perdeu, não é? Porque ele ficou com a 99, depois da confusão de ter usado a camisa do Corinthians, isso causou mesmo muitos estragos para ele. Só que o Gabigol já disse que vai sair. E agora a gente começa a perceber o que tem de verdade. O Felipe Luiz declarou que não foi uma decisão dele, que o afastamento foi ordem da diretoria, do Marcos Braz, e que ele simplesmente acatou e até segunda ordem vai continuar dessa maneira. Então, a gente, antes de falar sobre o Gabigol, vamos prestar atenção no que o técnico do Flamengo disse. Bora. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto, e primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. É nítida a irritação dele pelo fato do assunto Gabigol chamar mais atenção do que o próprio título da Copa do Brasil, que era um grande objetivo do Flamengo. Parece que toda a polêmica com o Gabigol meio que ofuscou uma conquista tão difícil, tão importante, passando por vários rivais. O Flamengo praticamente melhora a sua temporada com a Copa do Brasil. Só que ninguém tá falando, nossa, o Flamengo ganhou do Galo, foi o campeão da Copa do Brasil, veio muito dinheiro, tem vaga assegurada na Libertadores. Só se fala no Gabigol, nas rusgas com a diretoria, no que aconteceu no intervalo da partida, que ele não voltou, que o Bruno Henrique já jogou, que ele não gostou. Você acha que faltou mais explicação por parte do Felipe Luiz? Eu acho, porque acho sim, Loirão, porque o nome do Felipe Luiz estava envolvido nessa polêmica toda, junto com o Gabigol e também com a diretoria. Eu esperava um posicionamento do Felipe Luiz de uma forma mais transparente. Obviamente que ele transfere a tomada de decisão na sequência de Gabigol para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz, mas quando o nome dele é envolvido numa substituição no intervalo, que o Gabigol respondeu ele dentro do vestiário de uma forma mais grosseira,
eu esperava que ele explicasse um pouquinho mais nesse sentido. Até porque é natural que dentro de um vestiário, quando você substitui um jogador, o jogador às vezes fique insatisfeito. E ele poderia falar dessa forma. É natural que isso aconteceu, sim, um desentendimento dentro do vestiário, natural que isso aconteça. A tomada de decisão de afastar o Gabigol não foi minha, foi da diretoria. Infelizmente, está acontecendo dessa forma. Eu gostaria de contar com o Gabigol, porque foi um jogador importante. Eu acho que o posicionamento seria melhor e mais transparente para a gente que está aqui analisando, comentando e falando sobre toda essa polêmica em relação ao Gabigol. É, porque é implícito que alguma coisa muito grave ele fez. E tem um outro detalhe, naquele tradicional banho de gelo que o treinador leva quando conquista qualquer título, o Gabigol não estava. Então, já disseram que também por conta do que aconteceu no vestiário, ele não foi lá com os companheiros celebrar com o treinador. Que vale lembrar, ele resgatou o Gabigol, foi a primeira coisa que ele se manifestou quando assumiu o Flamengo, que o Gabigol com ele voltaria a jogar, que seria titular. Então o Gabigol, se ele olhar para esse momento de Copa do Brasil principalmente, o Felipe Luiz deu carta branca para ele. Agora, ele não vai permanecer no Flamengo, ele usou o momento final do jogo. Ele poderia muito bem ter marcado uma coletiva separada, um momento separado, mas ele uniu a conquista da Copa do Brasil e já aproveitou para falar sobre ele, para criticar o Tite, finalmente dizer que o Tite não o respeitava como jogador. E aí ninguém mais fala do título, ali ficou aquela coisa da taça. Mas e o Gabigol? Ah, o Gabigol então tá afastado, mas ele vai para a arquibancada. Não, não foi para a arquibancada, foi pro camarote, tava com a camisa 10 que ele não usa mais. Então, várias coisas aconteceram. Isso, eu imagino, que se fosse aqui no Jogo Aberto, por exemplo, eu não ia gostar. Acho que os companheiros de trabalho também não iam gostar se alguém fizesse algo parecido. É simples. Porque, na verdade, o Gabigol faz 2 gols, mas o título não é dele, Gabigol. O título é de quem fez gol desde o início da Copa do Brasil. E ele só fez os 2 gols na final. Claro, é uma final. Que bom que ele estava lá e conseguiu esse feito para o Flamengo. Mas no restante da competição, outros fizeram gols, outros jogaram, outros cumpriram o seu papel, o Tite, o Felipe Luiz, todo mundo, não só o Gabigol. E agora é só Gabigol, Gabigol, Gabigol. É claro que os caras são de saco cheio desse. Ninguém gosta disso. E outra, Leirão. Futebol é coletivo, não é só individual. Isso, eu ia por essa linha, né? Porque se ele marca, por exemplo, Leirão, uma coletiva 2 dias depois, e aí ele começa a falar sobre a situação dele, Gabigol, em relação ao Flamengo, à diretoria, seria maravilhoso. Agora, quando ele fala dentro do campo, depois de um título, dá uma ofuscada assim na comemoração dos jogadores. Que coisa, né? A gente vai falar muito ainda porque são várias nuances nessa história e tomara que o final não seja desastroso. Só isso, porque Gabigol e Flamengo é um casamento que funcionou como poucos. Concordo. Bom,